a OAB de Valença, a CIVA e Sicomércio de Valença, comprometidos com a democracia e com a informação dos eleitores, promove hoje um debate com dois dos candidatos à Prefeitura de Valença, Luciana Miranda, do PSOL, e Hélio Bilieri Pupuca, do PSB, ambos já posicionados aqui. Três dos candidatos informaram que não vão participar do debate, um deles agora há pouco, e nós temos, portanto, uma nota da CIVA, Sicomércio e OAB de Valença justificando. Vamos à nota na íntegra, por gentileza. Três instituições tradicionais deste município, a CIVA, Sicomércio e OAB, confirmam o propósito de levar a cada um de vocês, cidadãos e cidadãs valencianas, uma oportunidade de conhecer as propostas dos nossos candidatos a prefeito, organizaram o presente debate. Para tanto, uma equipe de filmagem foi contratada, bem como trazida uma jornalista, eu, Aline Franco, de fora desta cidade, para mediação, objetivando o maior grau de isenção possível ao debate. Um regulamento foi elaborado e apresentado a todos os candidatos convidados a participar de uma reunião sobre o assunto na sede da OAB neste município. Apenas o candidato Fernandinho Graça não se fez presente nesta reunião e nem mandou representante. Todos os demais se fizeram presentes, tomaram conhecimento aí dos termos do regulamento e o aceitaram. Fundado nisso, o debate foi ratificado e designado para a presente data. Hoje, logo pela manhã, para surpresa dos organizadores, representantes da candidatura de Gelson Sampaio, através de aplicativo de celular, encaminharam nota alegando impossibilidade de seu comparecimento a este evento por razões pessoais. No início da tarde, o candidato Fernandinho Graça, que não havia comparecido à reunião inaugural, fez encaminhar à OAB um ofício ratificando a sua ausência também por razões pessoais. Fundado nesses fatos, a comissão organizadora do presente debate, quando todo o aparato de som e filmagem já haviam sido montados, entrou em contato com os demais candidatos, solicitando a confirmação da presença de cada qual, objetivando debater a manutenção ou não deste evento. Nessa ocasião, todos os demais manifestaram a sua adesão, ainda que diante destas circunstâncias. Entretanto, para nossa absoluta incredulidade, às 18h15, menos de 2 horas do início desse debate, representantes do candidato Fábio Ramos compareceram à sede da CIVA, informando a desistência da sua participação neste evento. Entendemos que o debate é de grande oportunidade para os candidatos a apresentarem as suas propostas, principalmente nesse ano de isolamento social e difícil acesso aos eleitores. Evidentemente, a participação ou não no debate constitui direito e faculdade de cada candidato à luz da sua oportunidade e conveniência, embora, no nosso entender, seja de fundamental importância para a constituição do processo democrático eleitoral. Contudo, o respeito e compromisso com cada um de vocês, eleitores e eleitoras, devem ser pesados nessa decisão. Como se não bastasse a repentina mudança aí de decisão, após todo o nosso aparato ser montado, pessoas terem sido movimentadas e empenhos realizados, constituem também, no nosso entender, descompromisso e desprestígio com cada uma das instituições organizadoras. Por respeito e compromisso a você, cidadão e cidadã valenciano, bem como aos demais candidatos que se fizeram aqui presentes, Hélio Bilieri e Luciana Miranda, optamos então pela manutenção deste debate, esperando que seja profícuo ao conhecimento de soluções para os problemas da nossa cidade. E desejamos a todos, portanto, uma ótima noite. Nota, então, encaminhada aqui, para mim, da CIVA, Sicomércio e OAB de Valença. Vamos então ao nosso debate com 2 dos candidatos que já estão aqui presentes, como eu disse, Luciana Miranda, do PSOL, Hélio Bilieri Pupuca, do PSB. Vamos a algumas regras para conhecimento de todos. Serão 3 blocos, tá, gente? Com perguntas entre os candidatos e também para considerações finais. Lembrando, este evento acontece na sede da CIVA, está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da OAB de Valença. Importante frisar que aqui no ambiente do debate só estão presentes eu, Aline Franco, mediadora, os candidatos,
o apoio técnico para a realização deste evento, 2 assessores por candidato e a comissão julgadora para possíveis pedidos de direito de resposta. Um representante da CIVA, um do Sicomércio e um da OAB. Para promover esse debate, estamos seguindo todas as regras de segurança exigidas pelo Ministério da Saúde. Álcool em gel está disponível aqui para todos os candidatos, que estão posicionados a uma distância entre si. Eles estão usando máscara durante todo o tempo, exceto quando vierem perguntar ou responder e se posicionarem aqui diante das câmeras. O debate será realizado com os candidatos em pé, frente a frente, mantendo, claro, essa distância mínima exigida pelas autoridades de saúde. Será permitida a comunicação dos candidatos com seus assessores apenas durante os intervalos. O candidato não poderá fazer uso de máscara ou qualquer outro recurso visual que identifique seu número, o número da campanha ou o slogan da campanha. Documentos e outros papéis também não podem ser mostrados, obviamente, para as câmeras. E eu, Aline Franco, jornalista, farei a mediação aqui do debate sem máscara, porque estou a uma distância segura dos candidatos e também dos demais presentes aqui na nossa sede da ACIVA. Bom, gente, Valença tem pouco mais de 57 mil eleitores. A cidade, como nós dissemos, tem 5 candidatos a prefeito, mas apenas 2 estão aqui, confirmaram essa participação no nosso debate. Os outros 3, como vocês viram na nota encaminhada, justificaram a ausência à nossa comissão organizadora. Todos estão cientes das regras, nós conversamos previamente. E importante frisar, tá, gente? Sempre que um candidato se sentir ofendido pelo outro, pode pedir direito de resposta, será avaliado pela nossa comissão aqui, que está presente. Se for concedido, o candidato tem 1 minuto para se defender, sempre no início do bloco, a não ser, claro, no nosso último bloco. Neste primeiro bloco, então, os candidatos vão responder, primeiro, a 2 perguntas cada, perguntas elaboradas pela ACIVA e pelo Sicomércio. O primeiro candidato a responder a pergunta já foi sorteado previamente, aqui antes do debate, com a ciência de todos, e nós vamos sempre alternando, sempre que um terminar a fala, o outro continua, certo? Então, pelo sorteio, o primeiro candidato a responder essa pergunta designada pela CIVA e pelo Sicomércio é o candidato Hélio Bilieri Pupuca, do PSB, e eu vou sortear esta pergunta, então, aqui nós temos a urna, por gentileza. Quero que vocês acompanhem também o sorteio, por favor. Eu vou sortear esse... Aqui tá bom? Tá posicionado para vocês? Vou sortear, então, a pergunta para o candidato Hélio, que pode ir se posicionando, se quiser, já sem a máscara, por gentileza. Tirei a primeira pergunta. Primeira pergunta, vou ler para todos. Pergunta, lembrando, elaborada pela CIVA e Sicomércio. Candidato, atualmente diversos setores da prefeitura não são informatizados. O seu sistema de gestão é ineficiente, tendo como consequência um atraso em diversos processos e atrapalhando principalmente o desenvolvimento econômico da cidade de Valença. Caso eleito, o que o senhor pretende fazer para auxiliar e contribuir com os empresários e empreendedores locais para gerar mais emprego e renda para a cidade? Lembrando, para esta pergunta, candidato, o senhor tem 2 minutos para responder, nós temos um cronômetro, o senhor pode ficar à vontade a partir de... agora. Bom, Aline, quero agradecer aqui a oportunidade, cumprimentar brevemente a Luciana pela coragem e disponibilidade do debate, lamentar profundamente pelos fujões da democracia, que, embora tenham confirmado presença aqui, deixaram esse furo que não é conosco, candidato, é com 57 mil eleitores de Valença. São para eles que vocês vão ficar sem dar satisfação. Quero também agradecer à CIVA pela coragem de tocar esse debate, ter aqui disponibilizado uma superestrutura, ter investido, ter acreditado, e não seria diferente. A CIVA, com mais de seus 80 anos de história, sempre foi uma instituição séria, que suas ideias ainda permanecem atuais. Então, agradecer pela essa contribuição cidadã que a CIVA, a OAB e o Sicomércio deram. Bom, Aline, respondendo a pergunta da CIVA, a gente está empenhado em fazer uma prefeitura com uma nova configuração, uma configuração diferente da atual. A gente tem que desburocratizar procedimentos, a gente tem que fazer um governo 4.0.
Não é possível que o empresário, para conseguir um mero alvará de localização, ele tem que enfrentar 60 dias num processo físico, onde poderia ser tudo digital. Então, nessa nossa configuração de uma prefeitura moderna, eficiente e voltada para apoiar o empreendedor, voltada para ajudar o empresariado, a gente tem essa convicção que, destravando os processos, construindo um governo 4.0, modernizando processos, em vez de processo físico, a gente passar para uma prefeitura totalmente digital, a gente vai estar fazendo a nossa parte, enquanto poder público, no auxílio ao desenvolvimento do comércio local. Tá certo. Candidato, ainda tem tempo? Quer aproveitar? Obrigado, foi suficiente. Tá ótimo. Obrigada, candidato. Agora, a candidata Luciana Miranda, do PSOL, por gentileza, pode se posicionar. Nós vamos a outra pergunta. Então, a pergunta feita, retirada, tá, gente? Retirada aqui da nossa urna. Coloquei aqui do lado, para vocês acompanharem. Pergunta, então, para a candidata, pergunta elaborada pela CIVA e Sicomércio. A qualquer momento posso repetir a pergunta, tá? A gente pausa o nosso cronômetro. 2 minutos para a sua resposta. Candidata, na sua opinião, quais são os problemas mais sérios a serem sanados na economia do município e que estão atrapalhando o crescimento e desenvolvimento de Valença? Como você pretende evitá-los? A partir de agora. Olá, boa noite. Eu sou Luciana Miranda, sou candidata a prefeita pelo PSOL. E nós do PSOL viemos reafirmar o nosso compromisso com a democracia e o compromisso com cada eleitor dessa cidade. É possível uma outra Valença, mas é possível uma outra Valença a partir dos marcos democráticos. Sobre a questão da gestão, você podia repetir, por favor, a pergunta? Podemos pausar o cronômetro, por gentileza? Pausado, para a repetição da pergunta. Na sua opinião, quais são os problemas mais sérios a serem sanados na economia do município que estão atrapalhando o crescimento e desenvolvimento de Valença e como você pretende evitá-los? A partir de agora. Acredito que um dos grandes problemas são a burocracia que a gente enfrenta na condução dos processos administrativos na prefeitura. Sobretudo, isso não apenas no comércio, mas em todas as esferas públicas, da administração pública e da vida da cidade. A gente vive um distanciamento entre o poder público e o conjunto da população brasileira, que se reflete claramente na política que a gente tem vivido aí nos últimos anos de Correias e Cabrais, que a gente tem vivido na nossa cidade. A expectativa do PSOL é a gente desburocratizar, a gente garantir uma relação mais próxima com a população e também com os setores do empresariado e de todas as esferas, seja dos trabalhadores informais, seja do setor do comércio informal, seja do setor formalizado. É preciso a gente garantir um fluxograma de trabalho, é preciso a gente garantir o princípio da equidade para a gente garantir uma administração pública de fato democrática, desburocratizada e que priorize o desenvolvimento da cidade e não os interesses de alguns empresários da cidade. Tá certo, candidata. Muito obrigada. Nós temos agora mais uma pergunta para cada candidato, perguntas também elaboradas ainda pela CIVA e Sicomércio. Essa pergunta, então, que a candidata respondeu, vem aqui para trás, tá? Foi retirada da urna. Novamente agora o candidato Hélio Bilieri Pupuca, do PSB, para outra pergunta. Lembrando, se precisar que repita a pergunta, nós vamos pausar o cronômetro, certo? Candidato, legalização das empresas é o tema. Os governantes reclamam que falta dinheiro, mas não fiscalizam as empresas instaladas na periferia. A maioria delas não tem sequer o alvará e nem são legalizadas, mas concorrem deslealmente com o comércio legalizado. Não colocaram a pergunta aqui, mas acredito qual seja a sua opinião, o que o senhor propõe a respeito disso, a partir de agora a sua resposta. Perfeito, Aline. Eu acho que é justo esse pleito. A regra tem que ser igual para todas. Não é o comerciante do centro ou o comerciante da periferia que pode burlar a lei. No entanto, eu me compadeço desses sentimentos de quem está aqui, com o seu alvará em dia, pagando o seu imposto, e às vezes vê um concorrente, como a gente está cansado de ver na cidade, principalmente no ano eleitoral, a prefeitura abrir as pernas na fiscalização e, para fazer essa politicagem, cobrar demais de uns e não cobrar de nada de outros.
realmente a gente não pode permitir que esse quadro prevaleça. O exato é cumprir a lei. Pouco interessa a localização do estabelecimento. Se é um estabelecimento periférico ou se é um estabelecimento no centro da cidade. No entanto, eu acho que a maior injustiça cometida nesse campo está no campo das isenções fiscais que Valença, como vários outros municípios, lançou mão disso. Então, a gente tem aqui grandes empreendimentos, grandes empresas que se instalaram no nosso município a pretender gerar emprego, impulsionar a nossa economia, e, na verdade, estão fazendo de Valença um paraíso fiscal. Então, eu me preocupo, sim, a lei é igual e tem que ser seguida para todos. É inadmissível que um comerciante da periferia funcione sem alvará e aqui do centro ser rigorosamente cobrado. Isso tem que ser equacionado. Mas eu me preocupo muito mais, né, por essas empresas que se instalaram aqui em Valença, atrás de isenções fiscais, de benesses tributárias, estão aqui fazendo não sei o quê. Então, a gente tem que aumentar muito a fiscalização em cima dessas empresas. Claro que a gente também vai ter um cuidado redobrado para aplicar a lei com isenção e isonomia para todos. Mas essas empresas que vieram para cá, nessa moda de isenção fiscal, me preocupa muito mais, e eu acho que o rigor da fiscalização tem que ser muito mais efetivo em cima desses. Tá certo, candidato. Muito obrigada. Vamos agora à candidata Luciana Miranda, do PSOL, novamente para uma resposta aí a uma pergunta elaborada pela ACIVA e Se Comércio, retirando a pergunta que foi realizada agora ao candidato. Tema mobilidade urbana. O que a candidata pretende modificar em relação aos poucos horários dos ônibus coletivos circulares para os bairros e distritos, inclusive aos finais de semana? Tempo valendo a partir de agora. O tema da mobilidade urbana, ele é fundamental para a vida da cidade, né? Para a gente pensar uma cidade realmente mais inclusiva, uma cidade realmente participativa e que inclua todas as pessoas, né? Nós temos pensado que é preciso, além da gente rever esse contrato de concessão para essa empresa de ônibus que faz o trajeto o trajeto dos valencianos para o centro, do centro para a periferia e para os distritos, que esse contrato precisa ser revisto. Então, nós defendemos uma auditoria desse contrato e que sejam feitos contratos em novas bases, com regulamentações que atendam os interesses da população. Nós entendemos também que, além de um contrato, além de uma concessão antiga e precária, as linhas de ônibus são insuficientes. Não existe, o poder público não atua na administração e na gestão, na definição dos itinerários de ônibus. Para além do transporte público no modal ônibus, é preciso a gente pensar em novos modais, pensar em regulamentação de profissões também, como motoboys, mototaxistas, que isso também influi diretamente na vida do comércio da cidade. É preciso a gente pensar nas novas formas de transporte públicos, tanto os ecologicamente corretos, mas também aqueles que também são mais baratos para a população. É preciso pensar também em rever as tarifas dos ônibus. Isso a gente só vai fazer a partir de um processo de implementação de um conjunto de medidas que, de fato, democratize o transporte público, que, infelizmente, é extremamente precário e extremamente fragmentado na nossa cidade. Obrigada, candidata. Bom, pergunta saindo, indo aqui para trás. Nós temos mais duas perguntas aqui que serão feitas no próximo bloco, uma para cada candidato. Agora, segundo as regras, segundo conversamos previamente aqui, antes do debate, os candidatos vão falar sobre saúde. O tema abordado agora será saúde. Como a candidata Luciana finalizou agora, o próximo a falar é o candidato Hélio. Por favor, pode se posicionar, candidato. 2 minutos para cada também, para falar de forma livre sobre o tema saúde. A partir de agora, candidato. Bom, o nosso modelo de debate foi muito prejudicado, porque eu acho que quem mais tinha que dar satisfação pelo que pensa, confrontar ideias, marcar posição, correu, não teve coragem de vir aqui. Então, também peço a compreensão de quem nos assiste, de quem nos dá o prestígio da audiência, de entender que a gente também, enquanto candidato, tivemos aqui que reformular a nossa estratégia para o debate em cima da hora. Foi muito ruim, porque a gente queria fazer um debate de altíssimo nível,
debater propostas, plano de governo. Então, a gente está tendo aqui, né, Luciana, que se adaptar, mas a gente está cumprindo esse compromisso com a democracia. Bom, o que eu acho da saúde? Saúde é obrigação da prefeitura e um direito do município, direito do munícipe. Não adianta pensar diferente. A gente tem que lutar para universalizar o atendimento, para desburocratizar a marcação de exames, para aumentar o atendimento com especialistas e dizer claramente também, igual tem candidato que gosta de fazer um ilusionismo político, que o que compete à prefeitura é a atenção básica. Basicamente, são os postos de saúde. Média e alta complexidade não está na competência constitucional da prefeitura, embora eu veja no plano de governo um montão de ilusão tentando convencer o povo de que vai fazer o que não é nem competência do município para fazer. Mas, para a gente, questão central da saúde, e o que eu confronto e gostaria que todos marcassem suas posições, é que a FAA, embora seja a nossa maior instituição, e a gente vai continuar cuidando e incentivando a FAA, ela não vai mais continuar sendo a OAS, que está sendo usada para desviar recursos públicos da saúde, que está nessa bandalheira, na Controladoria Geral do Estado. Então, a gente tem que deixar isso claro. Esse modelo, na minha gestão, não vai vingar, não vai prevalecer. A gente vai acabar com o monopólio da saúde na mão da FAA, a gente vai reabrir a UPA e vamos colocar a saúde pública para funcionar verdadeiramente. Seu tempo acabou. Muito obrigada, candidato. Candidata, por favor, Luciana, pode retirar a máscara. Também 2 minutos para abordar sobre o tema saúde a partir de agora. Na verdade, dando continuidade um pouco a esse debate, que a gente considera bastante caro para a cidade, caro literalmente falando, é importante acho que reafirmar isso, né? Atualmente, a gente vive na nossa cidade um monopólio da saúde, né? A Unifa, ela controla a atenção de média complexidade, que é a atenção regional, e também a prefeitura terceirizou não apenas a prestação de serviço em saúde, com profissionais em saúde, mas a gestão da saúde. E isso é muito perigoso, isso é muito caro, isso é muito oneroso para os cofres, para os parcos cofres públicos da nossa cidade. Nesse sentido, é fundamental enfrentar esse debate com coragem e delimitar de que, no nosso governo, jamais teremos esse tipo de relação. Experimentamos isso no estado do Rio de Janeiro e em Valença, gestões de OS. Estamos aí, com verdadeiros escândalos da saúde e desvio, um governador sendo impeachmentado, presidente do partido do candidato que deveria estar aqui foi preso, pastor Everaldo foi preso por conta de desvio de dinheiro da saúde, dentro de um triste quadro que foi o quadro da pandemia. Nesse sentido, é fundamental reafirmar o nosso compromisso com o SUS, reafirmar o nosso compromisso com a saúde pública, gratuita e de qualidade, de alta qualidade, que é possível a gente realizar na nossa cidade. Nesse sentido, não quer dizer que não estabeleceremos parcerias com a FAA. É fundamental, existe uma faculdade de medicina aqui nessa cidade, e é fundamental atuar em parceria, mas não terceirizar a administração. A administração deve ser pública, e nós defendemos a criação, inclusive, a partir de um projeto de médio e a longo prazo, de um hospital público municipal, e retomar toda a administração da saúde, e garantir qualidade, sobretudo, na atenção básica. Muito obrigada. Obrigada, candidata. Bom, encerramos agora o nosso primeiro bloco do debate entre os dois candidatos, dois dos candidatos à Prefeitura de Valença. Nós faremos um rápido intervalo e voltamos já. Laboratório LAPAV, há mais de 40 anos realizando exames laboratoriais, usando a tecnologia para resultados mais precisos e para a comodidade de acessá-los de onde estiver. LAPAV, experiência, qualidade e segurança para você.
Olá, estamos de volta. Nós vamos agora para o nosso segundo bloco do debate entre dois dos candidatos à Prefeitura de Valença. Nós sabemos, eram 5 candidatos, 3 justificaram a ausência, conforme nota emitida, lida no primeiro bloco, enviada aí pela CIVA, pelo Sicomércio e pela OAB. Você que está chegando agora acompanhando a gente, fique com a gente, porque no último bloco nós vamos reler na íntegra essa nota e a justificativa, então, dos candidatos. Lembrando, nós estamos transmitindo ao vivo todo o debate através do YouTube da OAB de Valença. E neste segundo bloco, conforme as regras, conforme acertado aí previamente, nós teremos mais uma pergunta para cada candidato, pergunta elaborada pela ACIVA e pelo Sicomércio, pergunta que está aqui na urna. Como a candidata Luciana foi a última a falar, agora neste momento é o candidato Hélio Bilieri Pupuca, do PSB, quem vai responder a primeira pergunta e assim sucessivamente. Então nós vamos aqui ao sorteio, o candidato pode ir se posicionando, por gentileza. Eles estão com a máscara, mas apenas durante as respostas retiram a máscara. Para o sorteio aqui. O senhor também tem 2 minutos para a sua resposta, conforme as regras. Candidato, caso eleito, o senhor irá iniciar sua administração municipal, tendo a pandemia do Covid-19, um desafio ainda a ser vencido. Ao mesmo tempo, Valença precisa, com urgência, de um plano de desenvolvimento econômico. Neste sentido, quais são as suas 3 principais propostas a curto prazo, né, até 6 meses, mais ou menos, para o desenvolvimento do comércio, da indústria e do turismo de Valença? Tempo valendo a partir de agora. Agradeço a pergunta. Eu acho também que uma coisa que a gente está pautando aqui é ser sincero. Não adianta aqui fazer um ilusionismo e depois não entregar o que a gente se comprometeu. Eu acho que 6 meses é um prazo muito curto para a gente conseguir entregar algum resultado. Mas em 12 meses, talvez a gente já consiga, estar no nosso plano de governo, dobrar o número de empregos no setor de hotelaria e no setor de alimentação, que basicamente são os postos de emprego voltados ao turismo no nosso município. Então, a gente entende que esse movimento de dobrar o número de empregos, tanto no ramo de alimentação quanto no ramo de hotelaria, vai ser um impulso para uma primeira espiral econômica, para que a gente possa depois pautar o desenvolvimento econômico do município com bases mais sólidas. E a médio e a longo prazo, a gente defende trabalhar o nosso imenso território, reaquecer a nossa agricultura, principalmente através dos pequenos e médios produtores rurais, para que a gente possa construir uma identidade econômica para Valença, possa redescobrir a nossa vocação. Então, acho que tem que ser sincero, e por isso eu lamento de novo a ausência dos fujões, dos covardes que não tiveram coragem para que está debatendo. Porque, sinceridade, talvez alguém pudesse dizer aqui que em 6 meses resolveu os problemas do município, quando a gente sabe que não é verdade. Então, tem esse dever, estou me pautando pela sinceridade e a transparência. Em 6 meses, a gente não consegue entregar um resultado efetivo, mas em 12 e, no máximo, 24 meses, a gente pretende dobrar o número de empregos no setor de hotelaria e de turismo, que é basicamente não atrapalhando esse segmento, que tem vida própria, que sabe o que quer, e a gente acredita que, dessa forma, com ações concretas, a gente vai conseguir destravar o crescimento econômico de Valença e apontar um rumo para o nosso município que está completamente perdido. Obrigada, candidato. Lembrando, a pergunta, então, sai daqui. E nós temos a última pergunta, portanto, agora para a candidata Luciana Miranda, do PSOL, que pode ir se posicionando por gentileza. Candidata, a pergunta é sobre camelôs. Qual a política a ser implantada com os camelôs que se instalam na cidade, nos locais públicos, sem nenhuma fiscalização ou pagamentos de tributos, inclusive tirando o emprego do valenciano que trabalha no comércio legalizado? O seu tempo começa a partir de agora. Muito boa pergunta, porque a gente está vivendo um tempo de crise econômica profunda no Brasil e no nosso município, somado a ele a pandemia, o que traz para a gente o grande desafio do desemprego, né, e a necessidade da produção da vida, né, da subsistência das pessoas. Nesse sentido, é fundamental que a prefeitura atue
tanto na formalização, pensar num processo de formalização desses trabalhadores, garantindo para eles todos os mecanismos necessários para essa formalização, bem como planejar de forma coletiva, discutindo, inclusive, aí no Estatuto das Cidades, formas de regulamentação e de localização dessa população. É possível que o comércio de médio e grande porte conviva com o pequeno, é possível, é razoável, e a gente está vivendo um tempo onde é necessário reinventar as formas de produção e reprodução da vida das pessoas. Nesse sentido, reafirmo, é fundamental essa regulamentação desses trabalhadores e, dentro do processo da pandemia, pensar também do ponto de vista da assistência social dessas pessoas que, em geral, estão nessa condição de trabalho extremamente precarizado e informal, não por opção, mas sim por necessidade para garantir o básico da sua vida, dos seus filhos e dos seus. Obrigada, candidata. Agora, conforme as regras, acertado aqui previamente com os candidatos, o tema abordado é educação. Um tema que não tem uma pergunta definida, vocês podem trazer uma explanação sobre o assunto e o próximo candidato, então, a falar, conforme a sincronia que nós estamos fazendo, é o candidato Hélio Bilieri Pupuca, do PSB, também com 2 minutos sobre esse tema. Candidato, seu tempo começa a valer a partir de agora. Eu vou repetir novamente. Quem se furtou de vir ao debate, quem correu de estar aqui hoje, é porque não tem propostas para governar Valença. É um desrespeito muito grande com as instituições que tomaram a dianteira nesse processo, que contribuíram efetivamente com a democracia. O eleitor tem que saber avaliar isso, tem que saber pesar isso na hora de votar. Quem não teve coragem para estar aqui é porque não tem proposta para Valença. E vai ganhar uma prefeitura para chegar ano que vem, falar que não tem dinheiro, que está quebrado, que não tem orçamento para manter a dignidade do nosso povo. Educação, nesse processo, é um tema-chave, é uma questão central. A gente está vendo Valença com uma educação pior do que 4 anos atrás. O atual governo pegou o IDEB em 5,2, prometeu entregar com 5,4 e está terminando o governo com 5,0. Então, o que a gente está vendo de verdade é uma regressão na qualidade da nossa educação. E a gente tem uma proposta muito clara para isso. Primeiro, a gente tem que reverter esse processo de municipalização que foi um fiasco, que foi feito sem escutar a comunidade escolar, que foi feito atendendo aos interesses do governo e pouco olhou para a comunidade acadêmica, para os professores, para os alunos e para os pais. Então, a gente está se comprometendo, através de uma série de medidas que a gente explica mais detalhadamente no nosso plano de governo, a entregar no final de 4 anos de governo o IDEB com nota 6,0, que é plenamente possível, basta ter uma equipe comprometida, gente séria, e a gente sabe que na educação a gente tem servidores altamente capacitados, mas que não são escutados. A gente teve aí no meio do processo uma troca de secretários inexplicável, cabulosa, que ninguém veio se explicar e a educação piorando. Então, a gente não consegue rumar a Valença para o rumo que a gente quer, do desenvolvimento, sem a gente estar com a educação como prioridade. Obrigada, candidato. Candidata Luciana Miranda, do PSOL, por gentileza. Também sobre o tema educação, 2 minutos. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Então, a educação, ela empenha um papel fundamental no desenvolvimento social e econômico de uma cidade, né? A partir dos índices da educação, a gente pode medir o índice de desenvolvimento humano da cidade, a gente pode medir o índice de desenvolvimento econômico, a capacidade de investimento ou não dos setores na cidade, bem como do poder público, né? E, retomando o tema da pandemia, a gente poderia ficar aqui discorrendo sobre propostas pedagógicas, que elas são importantes, é fundamental a gente discutir, mas a gente tem uma questão fundamental. Além da gente defender a valorização profissional, garantir a valorização da educação como prática de liberdade, como uma pedagogia que, de fato, liberte, que construa sujeitos e sujeitas capazes de construir a sua própria história com autonomia, é fundamental. Mas o debate central que está colocado hoje estamos vivendo a pandemia. O ano de 2020, nós tivemos as aulas suspensas.
e por uma total incapacidade de apresentar um plano de ação de enfrentamento e combate ao Covid na educação, bem como nas outras áreas, a gente tem hoje uma rede de ensino completamente desorganizada e incapacitada de enfrentar o grande desafio que a gente está vivendo e que a gente vai viver nos próximos 6 meses, né? Nós temos uma rede, além de extremamente precarizada, que há 11 anos não há concurso público municipal, então a gente tem uma rede do conjunto do funcionalismo, mas também de uma rede de educação, que também você já tem os seus profissionais já com idades avançadas, muitos em idade de se aposentar. Nós temos um plano de cargos e salários que não é implementado na cidade, salários extremamente precarizados, e com a pandemia você não tem um plano de gestão. Sequer é possível os alunos chegarem a ter acesso à educação nesse ano. Seu tempo acabou, candidata. Muito obrigada. Bom, nós encerramos o nosso segundo bloco, vamos daqui a pouco para o nosso último bloco. E você que chegou agora, fique com a gente, acompanhe o nosso terceiro e último bloco, que nós vamos justificar a ausência dos outros 3 candidatos aqui no nosso debate. A gente volta já. Laboratório Lapave, há mais de 40 anos realizando exames laboratoriais, usando a tecnologia para resultados mais precisos e para a comodidade de acessá-los de onde estiver. Lapave, experiência, qualidade e segurança para você. Estamos de volta agora ao nosso terceiro e último bloco
com o debate aí entre dois dos candidatos à Prefeitura de Valença. Relembrando algumas regras antes da nossa nota, justificando a ausência dos demais candidatos aqui no nosso debate. Algumas regras: os candidatos estão posicionados a uma distância mínima entre si, eles estão usando máscara durante todo o tempo, exceto quando se posicionam aí diante das câmeras. Está sendo permitida a comunicação dos candidatos com os assessores apenas durante os intervalos, fotos foram permitidas também. O candidato não poderá fazer uso de máscara ou qualquer outro recurso visual que identifique número ou slogan da campanha. Documentos e outros papéis também não podem ser mostrados, obviamente, para nossas câmeras. E eu, Aline Franco, jornalista, estou fazendo a mediação aqui deste debate sem máscara, porque estou a uma distância segura dos candidatos e também de toda a nossa equipe técnica e dos assessores. Lembrando, gente, existe aqui no nosso local uma comissão soberana para analisar e definir aí, decidir sobre eventuais pedidos de direito de resposta a qualquer momento do nosso debate. Foi informado previamente aos candidatos e assessores. Isso deverá ser feito pelo candidato que se sentir ofendido a um dos integrantes da organização, e a comissão me informa sobre essa decisão. Se for concedido esse direito, o candidato tem um tempo de 1 minuto ao início de cada bloco, obviamente agora no nosso último bloco, ao final deste bloco. E de forma geral, estão sendo levadas em consideração para análise ofensas, calúnia, difamação, injúria e ilações de cunho pessoal que atinjam a honra ou moral do candidato e da sua família. E lembramos também que os tempos definidos nas regras devem ser rigorosamente respeitados por cada debatedor, sobre o risco aí de ser interrompido e também de ter o microfone cortado. Bom, vamos agora justificar novamente, conforme o primeiro bloco, eu li uma nota encaminhada pela ACIVA, pelo Sicomércio e pela OAB de Valença, justificando, explicando um pouquinho aqui a ausência dos demais candidatos, de 3 dos candidatos. Um deles, inclusive, informou há pouco tempo, aí, poucas horas antes do início do nosso debate. E eu vou ler novamente a nossa nota na íntegra. Eu peço a atenção de todos, por gentileza. 3 instituições tradicionais deste município, ACIVA, Sicomércio e OAB, com firme propósito de levar a cada um de vocês, cidadãos e cidadãs valencianas, uma oportunidade de conhecer as propostas dos nossos candidatos a prefeito, organizaram um presente debate. Para tanto, uma equipe de filmagem, de som, foi contratada, bem como trazida uma jornalista de fora desta cidade para a mediação do evento, objetivando o maior grau de isenção possível ao debate. Um regulamento foi elaborado e apresentado a todos os candidatos convidados para participar de uma reunião sobre o assunto na sede da OAB neste município. Apenas o candidato Fernandinho Graça não se fez presente nesta reunião e nem mandou representante. Todos os demais se fizeram presentes, tomaram conhecimento dos termos do regulamento e o aceitaram. Fundado nisso, o debate foi ratificado e designado para a presente data, hoje, logo pela manhã, para surpresa dos organizadores, representantes da candidatura de Gelson Sampaio, através de aplicativo de celular, encaminharam uma nota alegando impossibilidade do seu comparecimento a este evento por razões pessoais. No início da tarde, o candidato Fernandinho Graça, tá certo esse nome, gente? Porque eu já repeti o nome, tá? Fernandinho Graça, qualquer coisa a comissão me corrige. No início da tarde, o candidato Fernandinho Graça, que não havia comparecido à reunião inaugural, encaminhou à OAB um ofício ratificando a sua ausência também por razões pessoais, certo? Fundado nesses fatos, a comissão organizadora do presente debate, quando todo o aparato de som e filmagem já haviam sido montados, entrou em contato com os demais candidatos, solicitando a confirmação da presença de cada qual, objetivando debater a manutenção ou não deste evento. Nesta ocasião, todos os demais manifestaram a sua adesão, ainda que diante das circunstâncias. Entretanto, para nossa absoluta incredulidade, às 18h15, menos de 2 horas do início deste debate, representantes do candidato Fábio Ramos compareceram à sede da ACIVA, informando a desistência da sua participação neste evento. Entendemos que o debate
é uma grande oportunidade para os candidatos apresentarem as suas propostas, principalmente nesse ano de isolamento social e difícil acesso aos eleitores. Evidentemente, a participação ou não no debate constitui direito e faculdade de cada candidato, à luz da sua oportunidade e conveniência, embora, no nosso entender, seja de fundamental importância para a constituição do processo democrático eleitoral. Contudo, o respeito e compromisso com cada um de vocês, eleitores e eleitoras, devem ser pesados nesta decisão. Como se não bastasse a repentina mudança de decisão, após todo o aparato ser montado, pessoas terem sido movimentadas e empenhos realizados, constituem também, no nosso entender, descompromisso e desprestígio com cada uma das instituições organizadoras. Por respeito e compromisso a você, com você, cidadão e cidadã valencianos, bem como aos demais candidatos que se fizeram presentes, Hélio Bilieri e Luciana Miranda, optamos pela manutenção deste debate, esperando que seja profícuo ao conhecimento de soluções para os problemas da nossa cidade, certo? Nota, então, encaminhada na íntegra, lida aqui na íntegra para vocês, encaminhada pela Aciva, Sicomércio e OAB. Nós vamos, portanto, dar sequência ao nosso debate, terceiro e último bloco. Conforme os candidatos também abordaram, nossas regras foram reformuladas pouco tempo antes do nosso debate iniciar, com a ciência de todos aqui presentes, candidatos e assessores, e, claro, a organização, né, do evento. E nós vamos agora para o nosso terceiro bloco e último bloco. Bom, nesse bloco nós teremos tema livre. Candidato Hélio, por favor, pode se posicionar, como foi a candidata Luciana, que finalizou o último bloco, nós estamos fazendo dessa forma. O candidato agora faz perguntas para a debatedora. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta e a candidata terá, confirmando só o tempo aqui, 1 minuto e 30 para a resposta. Depois teremos réplica e tréplica, cada qual com 1 minuto. O candidato, então, pode fazer a sua pergunta com tema livre a partir de agora. Candidata, como o tema do nosso primeiro bloco foi saúde, eu acho pertinente a gente voltar num tema que toda a cidade está querendo saber. Andam dizendo que o ex-secretário estadual de saúde citou Valença na sua delação. Eu acho inevitável que quem esteve envolvido com essas pessoas vão ter problemas. Você acha que alguém pode ser preso em Valença ou ter um problema ainda maior em relação dessas complicações do Estado? A gente comentou... Só um minutinho para a gente começar a valer o nosso tempo para a resposta. A candidata tem 1 minuto e 30 a partir de... Vamos zerar o nosso cronômetro agora. A política a nível estadual adotada para a saúde foi a política da terceirização e das OS, e nós estamos vendo aí, temos histórico bastante grande, demonstrando no que deu. Seria inevitável isso chegar a Valença. Diante desses escândalos, nós do PSOL e o conjunto da sociedade civil defende que todo o processo legal seja cumprido, que seja profundamente investigado e que sejam punidos todos aqueles que estiverem envolvidos com desvio, com qualquer tipo de desvio de recursos, sobretudo da saúde. E esse tema, ele se torna muito mais caro nesse período que a gente está vivendo, né? Onde a gente está vivendo um processo de pandemia, onde a gente teve uma total ausência de políticas públicas voltadas para o combate e enfrentamento ao Covid, em função, inclusive, da própria terceirização. Não vamos nos esquecer que, em 17 de abril deste ano, um recurso do governo do Estado destinado para atenção básica foi aprovada de forma unânime na Câmara Municipal, a mensagem enviada do prefeito, repassando algo em torno de 11.600.000 para atenção básica, já dentro do processo de pandemia, e esse recurso não foi destinado 1 centavo para esse enfrentamento. E aonde esse dinheiro foi aplicado? É preciso investigar, é preciso ir a fundo, se procurar, vai achar. Tá certo, candidata. O senhor candidato tem agora para a sua réplica 1 minuto, cronômetro zerado, valendo a partir de agora.
Candidata, eu concordo que a gente também tem que aguardar a conclusão dos órgãos oficiais sobre as investigações que estão sendo feitas. Mas, acima de tudo, eu também acho que isso tem que ter uma penalização política para essas pessoas. A gente já sabe quem é o candidato de Valença, que é aliado do Tutuca, que é aliado do Gabriel Neves, que teve preso. A gente sabe quem é o candidato de Valença, que prometeu novos leitos de UTI, e a gente sabe que não vem nenhum leito a mais de UTI. A gente sabe muito bem que o atual prefeito está participando dessa gestão junto com a FAA, onde deputado federal da cidade não para de pôr recurso na saúde e a gente não vê o resultado disso para a nossa população. A gente sabe muito bem também que o outro candidato tem compromisso político da Baixada, que quer vender a nossa saúde, e eles não estiveram aqui para dar essa satisfação. Eu acho uma falta de compromisso deles com o povo. Eles tinham que estar aqui para explicar essas relações. Candidato, muito obrigada. Para a tréplica, candidata Luciana tem 1 minuto também, cronômetro zerado, valendo a partir de agora. Hélio, concordo plenamente com você. É muito importante a gente estabelecer relações republicanas e democráticas na gestão do dinheiro público, na gestão administrativa e no compromisso com a democracia. É fundamental a gente garantir transparência. Eu acho que o tema central da nossa cidade, quando a gente for pensar, não só na saúde, mas no plano de gestão, é pensar na transparência e pensar também no controle social sobre esses recursos, que, na verdade, nos é negado todos os dias. É fundamental a gente reafirmar que um governo precisa prezar pelo bem público e não dos seus apadrinhados políticos. É o que a gente tem vivido na cidade e no estado do Rio de Janeiro aí. E, na verdade, a nova política não parece ser tão nova assim. Ela me parece ser bem velha e carcomida com os velhos coronéis da política do estado do Rio de Janeiro. Obrigada, candidata. Eu peço que ambos continuem posicionados. Agora, a candidata Luciana tem 30 segundos, tema livre novamente, para fazer a sua pergunta ao candidato Hélio. O tempo valendo a partir de agora. Hélio, o ano de 2020 foi bastante simbólico para a gente, né? Temos governador impeachmentado e afastado por corrupção, presidente do partido do PSC, do candidato faltoso aqui, do Fábio Ramos, também foi preso por desvio de dinheiro da saúde, e o próprio candidato ele está diretamente envolvido no escândalo de corrupção, né, de tentativa de suborno. Como que você avalia essa nova velha política? O candidato tem 1 minuto e 30, só um minutinho para a gente zerar o nosso cronômetro. A partir de agora. Tá certo, candidato. Eu avalio isso de forma muito negativa para Valença. E eu gostaria muito, não adianta que eu estou recebendo da minha assessoria informação que tem gente falando para parar de falar dos fujões. Eu não vou parar. Vocês são desrespeitosos, não tem proposta para tirar a Valença dessa lama que vocês mesmos colocaram. Então não tem nada de nova política, candidata. O Gelson, o Fábio, o Fernandinho representam a mesma política, a política da destruição da saúde pública, a política de acabar com o futuro e o sonho do valenciano. Então, eu avalio que isso é muito ruim para a gente não pode mais se curvar e a população tem que saber disso, porque quando faltar medicamento na farmácia, quando faltar uma consulta com o especialista, é porque essa gente da velha política, das velhas práticas, estão querendo vir aqui entregar o futuro da nossa gente. E foi muito ruim para a democracia, foi muito ruim para a eleição, além do desrespeito com essas organizações, eles não estarem aqui para marcar posição a respeito desses assuntos. Que eu sei, tenho certeza que eles são aliados à velha prática, a prática que destruiu nossos sonhos, a prática que vai chegar em 2021 e falar que não tem dinheiro para nada. Obrigada. Para a tréplica agora, 1 minuto, a candidata, por gentileza. Para a réplica, por gentileza, 1 minuto a partir de agora. Vou reafirmar, quem tem medo da democracia? Quem tem medo da democracia são aqueles que estão comprometidos com a velha política que destruiu o estado do Rio de Janeiro. São os velhos cabrais, são aqueles comprometidos com
Cabral, Pezão, Pisciani, Eduardo Cunha, Gustavo Tutuca, que está respondendo o processo também na área da saúde no município de Piraí. É fundamental demarcar essas relações. Essas relações estão intimamente ligadas. Na política, não existe coincidência na política. É preciso estabelecer relações. É preciso saber que grupo político o candidato pertence. É preciso saber com qual político o candidato está comprometido. O candidato, para ser novo, não pode ter relações com Cabral, Pezão e Pisciani, PMDB e outros, né? Outros partidos que sustentaram a política que destruíram o Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, candidata. Para encerramento agora, para a tréplica, o candidato tem 1 minuto, cronômetro a partir de agora. A gente viu que essas pessoas patrocinaram o desmonte do nosso município. A gente tinha um hospital geral funcionando, que foi desapropriado, gastaram-se milhões para reformar um hospital, depois subitamente deram um cavalo de pau no projeto e entregaram de mão beijada na mão da FAA para criar uma maternidade-escola. Ninguém é contra a maternidade-escola, mas a gente quer poder mais. E não é através dessas pessoas que não têm coragem nem de vir aqui hoje debater, no único debate que foi realizado na cidade, as suas ideias. Eu tenho certeza que eles também não vão ter ideias para governar Valença, e vão ser a mesmice. É a mesmice que falta medicamento, é a mesmice que falta consulta com especialista, e a gente tem que combater isso, eleitor. Você, eleitor e eleitora valenciano, tem que saber, na hora de votar, avaliar exatamente o que os candidatos fujões da democracia não tiveram condições de vir aqui hoje dar suas explicações. Agradeço aos candidatos e agora, conforme a ordem, como o candidato Hélio finalizou, para as nossas considerações finais, estamos no nosso último bloco, convido então a candidata Luciana Miranda do PSOL, tem 2 minutos para suas considerações finais. Por gentileza, cronômetro a partir de agora. Primeiro, eu queria agradecer aos organizadores por terem montado toda essa estrutura, a apresentadora que esteve aqui, que tão gentilmente, que tão pacientemente sentou com a gente para reformular em função da ausência dos outros candidatos, as pessoas que estão nos assistindo, que estão dedicando o seu tempo para fazer uma reflexão necessária para o 15 de novembro. Gostaria de agradecer também ao meu partido e gostaria de reafirmar que os ausentes aqui, que não estão aqui hoje, Gelson, Fernandinho e Fábio Ramos, na verdade, são um museu de grandes novidades. Se apresentam como alternativa para a cidade, dizem que vão fazer planos mirabolantes e pirotécnicos, dizem que vão fazer muito mais, vêm com discursos vazios, vêm com discursos que não têm relação direta com a cidade, né? Então, a gente quer dizer que não passam do mais do mesmo. Tentam se reafirmar como nova política, mas novo tem que ser novo nas práticas. Não basta apenas ser uma carinha nova na política, é preciso ter prática. E, para além de não estarem aqui, aonde estavam esses candidatos na construção das lutas dessa cidade, das lutas por uma gestão de uma água de qualidade para todos nós, né? Aonde estavam essas pessoas? Aonde estava o prefeito e onde estavam esses candidatos quando a gente vê índices de mulheres sendo vítimas de feminicídios da nossa cidade e nada fazem, apenas propostas politiqueiras. Gostaria de aproveitar esse meu tempo de prestar a minha solidariedade, meu compromisso com a luta das mulheres que sofrem violência doméstica todos os dias. São 135 casos de mulheres violentadas que sofrem estupro todos os dias no Brasil. Esses candidatos nunca falaram um A sobre isso. Precisamos falar sobre isso. E por mais mulheres na política, é preciso resgatar esse princípio da democracia e da diversidade na nossa cidade. Obrigada, candidata. Convido agora o candidato Hélio Bilieri Pupuca, do PSB, para suas considerações finais, 2 minutos também, e o tempo começa a valer a partir agora. Bom, eu também quero agradecer às entidades que se dispuseram a promover esse debate. A gente sabe que o formato foi muito prejudicado em razão do descompromisso, dos fujões da democracia, de gente que não tem coragem de vir aqui debater olhando no olho. Quero agradecer a disponibilidade da candidata Luciana Miranda, que veio aqui, fez um debate de altíssimo nível, sem ataques pessoais, falando o que acredita. Eu acho que tem que ser assim. Eu quero me dirigir a você, eleitor e eleitora valenciana, que não aguenta mais meias-verdades, que não quer mais conviver com a ideia de décadas perdidas.
A você, eleitor e eleitora, que sabe que através do seu voto a gente pode fazer toda a diferença. O que a gente tem defendido durante toda essa campanha, com extrema sinceridade e convicção, é que Valença não pode ficar mais sem rumo. Valença precisa de construir uma identidade. A gente não pode mais permitir que gerações nasçam, cresçam, estudem em Valença e vão embora porque não tem oportunidade profissional. A gente não pode permitir mais que o comerciante, que o empresário tenha o seu negócio abalado pela incompetência de quem está querendo fazer gestão pública sem ter capacidade para isso. Eu quero me dirigir a você, eleitor e eleitora, que sabe que através do seu voto a gente pode construir um futuro diferente para Valença. A gente pode construir uma identidade e vai ser através de um plano concreto, com ações claras, que a gente vai conseguir tirar a Valença dessa regressão que está fazendo tanto mal para a nossa gente, que está fazendo a gente sofrer tanto. Eu me preparei muito para disputar esse cargo. Eu sei que as pessoas, às vezes, falam para o Puca, você tem que se tornar mais conhecido, mas eu sempre digo que eu quero que as pessoas me conheçam como candidato que tem ideias, que defende um plano de ações concretas para retirar a Valença dessa lama. E é com essa convicção que eu peço o voto no 40, que eu peço para botar Pupuca neles. Muito obrigado, um abraço a todos e boa noite. Obrigada, candidatos. Bom, encerramos então o nosso debate, agradecendo muito a cada um aqui dos candidatos presentes pela disposição em discutir temas tão importantes para a cidade, pelo respeito às regras também. Agradecemos ainda aos assessores e, claro, a você, nosso telespectador aí, que continuou, que esteve conosco durante todo esse tempo, acompanhando as ideias dos candidatos, refletindo aí conosco sobre esses assuntos tão relevantes. A você, o nosso compromisso, mais uma vez, em promover este espaço aí de discussão saudável, respeitoso, com a apresentação aí de temas tão relevantes para a cidade. E agradecemos ainda aos nossos patrocinadores, Sonora Aparelhos Auditivos, Lapave, Cactus, Chapeleiro Produções e Lira Sound. Atenção, todo o debate ficará disponível no YouTube da OAB Valença, por onde foi transmitido. A vocês todos, uma ótima noite. A melhor imagem para o seu negócio. A Chapeleiro Produções tem a melhor solução audiovisual para você e sua empresa. Comerciais para TV, vídeos de conteúdo, cobertura de eventos, imagens aéreas, EAD e muito mais. Tudo isso com qualidade e um preço que cabe no seu bolso. Temos pacotes especiais para YouTubers. Chapeleiro Produções, a melhor imagem para a sua empresa. Imprima sua marca com a melhor. A Cactus Gráfica está preparada para te atender nos mais diversos serviços gráficos, com qualidade, rapidez e bom atendimento. Envelopamento, fachadas, adesivos, letreiros em ACM iluminado e muito mais. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Lojas em Rio das Flores e Valença. Cactus Gráfica, a melhor solução para sua mídia impressa.